nosso papo, a gente inventa. Olá, eu sou Graciema Freitas. Eu sou Débora Guiar e aqui é o nosso papo, a gente inventa. E hoje nós temos duas convidadas muito especiais. A primeira é delegada de polícia, especialista na repressão e prevenção de violência de gênero e violência sexual, doutora Renata Krupp. E temos também Daniele Sano, mãe, empresária e sobrevivente de uma tentativa de feminicídio. Bem-vindas. Bem-vindas. Obrigada. Muito obrigada por estarem aqui conosco, por terem aceito o nosso convite. E eu gostaria de começar, Daniele, pedindo para você contar um pouquinho dessa tua história de sobrevivente, que a gente sabe que começa num conto de fadas. Começa no conto de fadas. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e passar um pouco da experiência que eu tive e, através disso, poder alertar milhares de mulheres que não conseguem identificar os ciclos de violência e que acabam até enfrentando um feminicídio aí na frente, entendeu? Porque tudo começa muito pequeno. A gente não consegue perceber. Eu fui casada durante 23 anos com meu ex-marido. Sempre sofri violências psicológicas, violência física, violência sexual, violência patrimonial. Só que a gente não consegue perceber quando a gente está envolvida nisso. Porque, assim, como eu estava conversando, a gente... Lá atrás, você não casa para se separar, você não casa, você não tem filho para desconstituir uma família depois, e você acredita naquele amor. Então, eu achava que eu poderia mudar meu ex-marido, que ele poderia, com o tempo, se transformar numa pessoa boa, numa pessoa de bem, porque era isso que eu queria. Eu amei muito ele, sim, não tenho vergonha disso, e eu suportei muitas coisas que eu acredito que muitas pessoas do lado de fora não suportariam, mas quando a gente está dentro, a gente não consegue ver isso tudo. Então, é muito complicado. E eu estar aqui hoje, podendo contar a minha história e podendo alertar como começa essa violência, para que não tenha mais feminicídios, para a gente poder diminuir esse índice, que é um absurdo, eu acho que, assim, é um prazer muito grande. E uma vitória. E é uma vitória muito grande. Eu acho que Deus sabe o que faz. Porque normalmente, né, como eu costumo falar, quem está no olho do furacão não enxerga o tamanho da tempestade. As pessoas, às vezes, estão vivendo essa situação, não percebem e só vão se tocar quando elas ouvem algum relato que ela vai falar, poxa, lá em casa também é assim. Nossa, eu também passo por isso. Meu marido também faz assim. Ou minha mulher, porque tem o contrário também, né? Sim, sim. Então, assim, essa coisa de colocar a história da gente na mesa para as pessoas perceberem e compartilhar essa história, dá realmente a possibilidade de outras pessoas identificarem e fazerem diferente com a vida delas. Sim, né? sim. E, assim, é muito complicado. Como você falou, quem está dentro do olho do furacão, você não consegue perceber realmente o problema. E, assim, tudo começa aos poucos. Então, aquela violência psicológica, você é uma incompetente porque você não comprou o queijo e eu como queijo todo dia, você não consegue nem ser uma dona de casa. As coisas começam bem devagarzinho, só que elas vão aumentando em um nível surreal. Então, uma coisa que era aceitável lá no comecinho, ela já passa a deixar você desconfortável. Você vive ansiosa e com medo o tempo inteiro, né? Eu vivia com medo 24 horas por dia, medo de desagradar meu ex-marido. Então, que casamento é esse? Aonde você não vive a sua vida e você está preocupada 24 horas por dia em não fazer alguma coisa errada para que o outro venha e te escurrace ou te faça uma violência psicológica, ou que te xingue, ou que até venha violência física, entendeu? Então, assim, foi muito complicado mesmo a minha vida, mas eu tô aqui hoje, graças a Deus, consegui sair desse ciclo de violência. Meus filhos, sou mãe de 3 filhos lindos, maravilhosos, e eu tô aqui em pé, cuidando dos 3, e eu quero dar o melhor de mim para eles, e eu quero poder ajudar a todas as mulheres que eu consegui aqui no nosso país, se Deus quiser, no mundo também. Sim.
Doutora Renata, esse índice de feminicídio no Brasil é assustador. Sim. Antes de te responder, quero agradecer a oportunidade de estar com vocês, mulheres inteligentes, fortes e exemplos. Então, uma mesa de milhões, gente, maravilhosas. Bom, a questão do feminicídio no Brasil é bem assustador por conta da cultura patriarcal que vivemos ainda. Nós precisamos lutar contra essas questões. Alguns homens, quando eu converso com eles sobre o perfil patriarcal, eles falam, mas isso é o normal, o homem precisa cuidar da mulher, assim, mas ela sabe se cuidar, ela precisa entender se ela quer ou não ser cuidada. Uhum. Há mulheres que querem ser cuidadas e outras que não, querem sua autonomia, sua liberdade, e tudo bem. Então, mas quem tem mais valor? Uma mulher que trabalha fora ou uma dona de casa? Ambas, desde que elas estejam felizes. Sim. Então, nesse ponto a gente começa Inclusive, essa própria questão do cuidado, né? A mulher pode ser independente e pode gostar de ser cuidada também. Exato, exato. Um Equilíbrio. Em momentos, exatamente. Sim, precisa ter esse equilíbrio. Mas eles não entendem, eles não conseguem fazer uma análise com perspectiva de gênero. Mas não porque eles não querem, eles não sabem. Não foram ensinados a ter um olhar de respeito pelo papel feminino. E isso faz com que eles usem da violência para ter o domínio sobre essa mulher, que acaba chegando no feminicídio. O Brasil está entre os 5 países, né, em morte de mulheres, perdendo apenas para El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia. Nossa! Sim. A gente fez assustador. nossa com o nome, porque assim, né? É Sim. assustador. Eu gosto de falar os países que estão à frente de nós para percebermos o quanto estamos ruins. Sim. A gente poderia falar que o desenvolvimento socioeconômico está proporcionalmente ligado à questão da violência. Nós temos vários fatores que levam o Brasil a ter uma classificação muito ruim. Tanto a econômica, a questão dos partos, né? A violência obstétrica muito alta no Brasil, a evasão escolar por conta da violência contra a mulher, a gravidez precoce, o estupro, o assédio, tudo isso afasta a mulher tanto do ambiente escolar, universitário, quanto do ambiente de trabalho. Ela não se sente segura nesses ambientes e acaba se afastando por não conseguir desenvolver os seus talentos mesmo. Mas hoje em dia já percebemos, e a Daniele é um exemplo, Daniele, e assim, a gente vem ouvindo mulheres famosas, ricas, lindas, que também sofrem Porque esse tipo de então, violência. Só nas classes mais baixas, vamos dizer assim, que a gente via uma violência mais escancarada. A visibilidade. Talvez a sim. violência nas classes mais altas seja mais velada. Totalmente. E mascarada também pela condição financeira, socioeconômica, que como é que eu vou falar? Que os agressores têm de abafar os casos, né? De esconder um pouco essa coisa toda. A perda na questão patrimonial é muito grande, Sim. se vem à tona. Sim. Então nós não, né? Quem vive essas questões acaba escondendo um pouco mais. E a violência contra a mulher, ela não escolhe idade, ela não escolhe classe social. Não. Ela é a única parte que a gente vê uma isonomia, uma igualdade ali de dor e sofrimento. Não consigo falar. Inclusive nível cultural, que não, eu falando. ia falar assim, isso né? agora. Nível cultural, intelectual. Sim. Não é uma coisa porque você vai se envolvendo. Cria uma com a dependência pessoa, psicológica muito grande. O ciclo da violência, né, desenvolvido pela Lenore Walker, já nos traz esse entendimento, né, essa estrutura para didaticamente nos facilitar o entendimento.
Na primeira fase, a mulher não consegue entender o constrangimento. Ela acha que o ciúme é algo normal, Sim, faz tudo parte faz do parte relacionamento. É. Né? Que amor. Nossa, como ele me ama, ele quer me levar para É. todos os lugares, saber onde eu estou. E não é. O domínio começou a partir daí. Você sabe que eu tinha um rastreador, né? O meu ex-marido, ele tinha um rastreador no celular dele e ele apitava. Era segurança. Era pra sua segurança. Era pra minha segurança. Aham. Mas eu passei em frente ao shopping tal, passei na escola das crianças e todo lugar que eu passava, ele tinha pontos que ele já tinha, ele colocava lá para poder apitar o celular dele. Então eu era monitorada 24 horas por dia. Meu Deus. Sim. E Isso você sabia que era monitorada? Sabia. Sabia. Ele falava que era preocupação, Claro. porque eu A estava com as violência, crianças. a violência é muito entendeu? alta. A né? violência é muito alta, enfim. É. Só de eu sair de casa para levar as crianças na escola, o celular dele apitava 10 vezes, ele sabia exatamente onde eu estava. Eu lembro até hoje, uma vez que ele... Isso já nos últimos tempos, ele já, enfim, já estava fora de si. Como eu te falei, ele sempre teve problemas psiquiátricos e ele tomava remédios, e quando ele não tomava, ele ficava muito agressivo. Só que no final ele acabou se envolvendo com drogas também. Enfim, a doença dele, que já era uma coisa insuportável, agravou 2.000 vezes mais, entendeu? Até o ponto que o psiquiatra dele, de uma das primeiras clínicas que ele foi internado, falou que, infelizmente, eu tinha me casado com um psicopata. Enfim. Eu me lembro, em uma das vezes, que eu tinha ido para São Paulo com os meus filhos, estava indo no shopping Iguatemi com eles. Acho que eu tinha que comprar um presente, alguma coisa. E, de repente, sabe, na Marginal, Uhum. tem um motel ali, não tem? Aí ele mandou uma mensagem para mim. Onde você tá? Acabei de ver que você tá em frente ao motel tal. Eu falei assim, lógico que eu tô na Marginal, indo para casa. Então, eu era monitorada 24 horas Em por tempo dia. real, Em ainda por tempo cima. real. Em tempo real. E isso é um absurdo, né? Porque é um direito que eu não tinha de ir e vir, né? Cerceando sua liberdade, né? Ele colocou o rastreador, mas as que não conseguem, que têm um poder aquisitivo menor e que eles não sabem lidar com essa questão de tecnologia, elas têm que mandar selfie o tempo todo. Tem, é verdade. Meu entendeu? Deus. Então, não, Mandar foto. Sim. Onde você tá, com quem você tá. abre a câmera agora, eu quero ver onde você está. O meu ex, ele chegou em um dos pontos, nos últimos 3 meses, antes dele, infelizmente, tentar me matar, ele estava em Juqueí, e ele falou assim, não, eu quero um print do seu celular agora. E ele... Porque eu já nem atendia mais ele, porque assim, já estava num ponto assim, eu já tinha descoberto, enfim, graças a Deus, a violência, o ciclo da violência, eu queria sair daquilo, e só que não conseguia por causa das ameaças que ele fazia, tanto contra mim quanto com as crianças. E ele fazia, eu tirar prints, era 3 horas da manhã, e ele mandando mensagens, assim, eu tenho mensagens no meu celular até hoje que eu nunca ouvi, porque eram mensagens, áudios de, sei lá, 10, 15, 20 minutos, sempre falando a mesma coisa. Então, eu já nem ouvia mais, entendeu? Porque era sempre agressões. Uhum. E ele assim, não, eu quero um print agora, porque você não me atendeu agora. Se você não me atendeu, é porque você estava falando com alguém. Você está falando com quem às 2 horas da manhã? Gente, que loucura. E enquanto eu não mandasse o print de todas as minhas conversas, ele não parava, entendeu? E isso ele lá na casa da praia, não aqui em São Paulo comigo, entendeu? Dani, eu queria te pedir, porque assim, não começou assim. Não. Eu queria te pedir, não cronologicamente, mas assim, como você puder, ir dizendo para a gente, assim, contando aqui para a gente, esse passo a passo. Progressão essa da progressão, violência. exatamente. Então, Porque vai progredindo. Vai progredir Começou lá com um muito. amorzinho Porque até... tudo começa aquela coisa love bombing, né? É um amor, Então, você se sente esse amor especial, todo não é? não aconteceu comigo dessa forma. Não? Não. Eu amei ele desde o primeiro dia que eu o vi. Então, assim, eu trabalhava na véspera numa empresa de telecom Uhum. quando eu conheci ele. E eu pedi férias. Ele ia para o Canadá esquiar. Enfim, ele trabalhava com...
Ele fazia sites para internet, então ele podia estar em qualquer lugar do mundo. Ele nunca teve muita proximidade com o pai nem com a mãe, então ele cresceu mais Que largado. talvez já fosse um indício também, Já, né? e ele sempre Sim. falou que os pais, enfim, eu não quero entrar nessa Sim, questão, sim, mas sim. que ele não teve família. Então, ele sempre falava isso, que ele queria construir uma família. Então, assim, eu me apaixonei por ele. Eu pedi Uhum. férias no meu emprego e fui pro Canadá atrás dele. E lá, eu descobri que, assim, ele já me traía. Desde aquela época. Ele não queria ficar comigo. Mas você descobriu lá ou você descobriu Eu descobri depois? quando eu voltei Uhum. pro Brasil e ele continuou lá. E lá ele ficou com outras meninas, enfim. Só que quando ele voltou pro Brasil, você imagina eu, com 20 e poucos anos, completamente apaixonada, de 4, por ele, porque assim, como eu te falei, ele é narcisista, então ele é encantador. Então o narcisista, ele consegue manipular a vítima, e eu era uma vítima dele. Porque para ele, o que eu era um troféu, eu era uma conquista. Então, ele sempre me traiu. Sempre, desde o começo do nosso relacionamento. Ele falava que não me amava, que amava a outra, enfim. Só que eu, declaradamente, só que eu falei assim, eu vou fazer você me amar. Olha só. Ai, a síndrome da porque Salvadora. temos, Pois Mas é. Ai, comum, consertar o que não tem conserto. Alguns anos E- atrás era comum esse pensamento. Sim. Não, É e quase uma mãe, detalhe, né? Exato. E quanto mais exato. eu quase entrei numa dessa assim, parece que quanto mais desafiador a gente fala assim, não, mas A síndrome da eu Salvadora. consigo, Eu vou né? conseguir, Eu eu vou ser consigo. uma heroína. de Ninguém mudar conseguiu, isso. mas eu Não, consigo. Mas a questão não era nem essa, a síndrome da Salvadora. A questão era, eu era tão apaixonada por ele que eu falava, você vai me amar. E eu vou suportar o que eu tiver que suportar Meu Deus. pelo seu amor. É aquela coisa assim, eu tenho todo o amor. Eu tenho todo o amor por nós dois O aqui. meu e Eu o tenho seu. esse todo amor. Eu Então, amo mas por mim e ele por falava você. isso. Ele não é, ele É, sempre eu foi, amo por ele nós sempre dois. foi ateu. E eu sempre fui muito temente a Deus. Uhum. Deus sempre esteve muito presente na minha vida. E ele falava assim pra mim: que bom, você ora por mim e Ora por por nós você, dois. entendeu? Ora por nós dois. Então era mais ou menos isso, mas eu sei que o meu amor não era o suficiente. Mas você imagina o seguinte: eu amava ele. Então era uma conquista pra ele. Sim. Ele nunca ia querer perder uma pessoa que estava de 4 por ele. Então, ele, com toda a característica narcisista que ele tinha, o narcisista, ele quer exatamente tudo, né? Ele se sente o maioral, ele é melhor que todo mundo, ele quer fama, ele quer poder, ele quer sexo, ele quer se sobressair a todo mundo. Sim. Então, eu, como eu te falei, eu era o troféu dele, então ele não me deixava sair. Da mesma forma que ele fazia com que eu descobrisse as traições, os casos Pra que ele te diminuir, teve, te para me manter. diminuir, porque assim, ele era narcisista, mas ele também era sádico, porque ele gostava de me ver sofrer. Eu lembro exatamente, ele fazia com que eu descobrisse, para eu chorar, para eu sofrer, para ele poder ajoelhar os meus pés e falar assim, me perdoa, eu nunca mais vou fazer isso, eu amo você. Você não consegue viver sem mim. Eu- Várias outras Eu coisas. escolhi você, olha só, eu escolhi você para ser a mãe dos meus filhos. Quer dizer, eu não me escolhi Olha porque que ele me cargo, amava. É. Eu escolhi você para ser a mãe dos meus filhos, É. porque você é uma pessoa boa, tem bom coração, eu sei que você teve uma educação muito boa, então eu sei que você vai ser uma mãe muito boa para as crianças. Então, eu escolhi você por isso. E foi assim, a violência, ela era latente todos os dias. Então, foi um conto de fadas? Teve um conto de fadas, porque da mesma maneira que ele batia, ele assoprava. Você entendeu? E aí a gente acaba suportando a situação, porque você acaba achando que aquela agressão toda faz parte de um relacionamento. E você suporta o terror Por- em troca de migalhas, de migalhas. momentos pífios de Exato. harmonia. Exatamente. Aí é onde eu e Graciema, que a gente trabalha muito a questão do amor próprio e a autoestima. Por quê?
esses homens, infelizmente, eles estão aí, ó, soltos, estão por aí. O que acontece? Quando nós estamos com a nossa autoestima, estamos preenchidas do nosso Trabalhadas, amor próprio. Sim, do seu eu, né? Empoderadas. O que acontece? Não é tipo assim, não é ser arrogante. Não. A gente tá ali preenchida do Quando a nosso gente amor próprio. consegue reconhecer, né? Porque às vezes a gente tem qualidades, mas a gente tem dificuldade até de reconhecer nossas qualidades. Sim. Às vezes a gente tem dificuldade até para reconhecer nossas próprias qualidades, né? A pessoa te elogia, você não sabe acolher, né? aceitar o elogio, Sim. né? Então, você saber o que você tem de qualidade, o que você tem de ponto para ser trabalhado, que não é tão bom, mas que você pode ficar atenta. Mas quando você está num relacionamento abusivo, o teu agressor, ele te desmerece completamente. Sim. Por mais que você tenha certeza que você é inteligente, que você é capaz, que Você começa a duvidar você da sua própria começa a duvidar da capacidade. sua própria capacidade. O ponto que eu ia chegar é esse. A gente, isso eu falo porque eu já passei, não nesse nível, mas eu já passei assim, eu era, tô de bem comigo, tô ótima. Eu achava, né? Mas ali, o meu amor próprio ali não estava no nível equilibrado, não. E aí, quando a gente está, e eu falo até assim, energeticamente, quando não estamos supridas desse amor, o que vem de fora é o que valida a Sim, gente. Exato. E por mais que a gente seja, porque aí é o que eu quero falar, quem agora está ouvindo a gente ou nos assistindo, de repente está julgando, falando assim, nossa, mas e ela sabia que era traída, não sei o quê, e continuou? Sim, por quê? Você com 20 e poucos anos, e aí também não 20 e poucos anos no seu caso, mas Sim. pode ser 30 e poucos, 40, 50, 60, não tem idade também. Não. Quando a gente não está assim, preenchida desse amor, voltando, esses caras, eles estão por aí. Infelizmente, vários, Sim. Não é, doutora? Sim. E o que acontece? Quando a gente está ali de bem conosco, ele vai chegar, mas não vai colar. Não vai colar assim. Não vai dar conectar. liga. Não vai dar Sim. liga. Até porque ele precisa dessa pessoa Sim. nesse estágio, como É o você vampiro, estava né? apaixonado. É um vampiro. É o vampiro. É um vampiro. Então, Ele te suga. vai colar. Então, para quem está aqui acompanhando a gente e falando, nossa, não acredito que ele falou isso e ela continuou, não sei o quê. Continua, porque a gente acha Igual a gente ouviu aí, que né? vai Como é que mudar, ficou sim. 25 Acha que vai anos mudar. com um cara desse? Que absurdo, né? Se ele era tão A- ruim, por que ficou 25 anos? Não, a dependência psicológica é muito grande. É muito grande. Você acha que é normal aquilo que você está vivendo. Sim. E por isso que a gente tem tantos casos de feminicídio hoje no Brasil e no mundo, porque assim, as mulheres acham, infelizmente, que é normal. Você, um tapinha não dói, ou sei lá, um desmerecimento. Coisa de casal. Exatamente, É briguinha de coisa casal. casal. Exatamente. Aí você tem medo de expor isso para as outras pessoas, porque vão te criticar. Precisa Então parar você de sofre normalizar, sozinha, né? entendeu? Mas muitas mulheres deixam de denunciar por conta disso. Por não saber se quem vai receber a informação vai fazer alguma coisa. Não, a própria família já acha absurdo um marido desse, porque para os outros os maridos são maravilhosos, né? Para o pai, para a mãe, para a sogra. Você vai estragar um casamento desse, você vai para a rua com seus filhos, você vai fazer o quê? Vai viver de quê? Né? Sim. Mas a gente tem que olhar que a violência contra a mulher, principalmente no ambiente doméstico e familiar, acontece dentro de casa. Não tem testemunha. Não. Então, ele é um ótimo homem fora, Sim. em sociedade, todo mundo é apaixonado. E se ele for narcisista, Sim. psicopata e N outras Ele coisas aí, mais convence. ainda, Ele mais convence. maravilhoso ainda na rua. Eu já tive convívio com pessoas deste perfil em rodas de amigos,
que nós fizemos um combinado. Eu falei assim, olha, eu vou provar que você manipula as coisas, manipula as informações e as pessoas acreditam. Sim. E aí nós fizemos um combinado. Você vai falar uma mentira e eu vou falar a verdade, vamos ver em quem vão acreditar. Ninguém acreditou em mim. Sim. Ninguém. vou Aí eu te falei, contar. gente, como assim? Sabe? Então, assim, Até pra falar a verdade, você fala mal. não Exato, sabe é isso a mesmo. verdade. Aí eu vou... Eles envolvem de uma tal Envolvem. forma que... são envolventes. A sua verdade passa a ser mentira e a mentira E o deles pior, passa a ser você passa a verdade. acreditar nisso, a vítima passa a acreditar nisso também. Sim, Eu- sim, eles convencem. o O poder de meu- convencimento do agressor é muito, é muito elevado. E realmente, quando ela não está firme de quem ela é, do potencial dela e das suas questões fragilizada pessoais e já emocionais, também, né? ele consegue ir manipulando. Eu já vi mulheres extremamente fortes, extremamente independentes, se tornarem vítimas que perderam emprego, se tornaram pessoas frágeis, com medo de enfrentar o mundo, coisas que não faziam anos atrás. Sim. Uhum. E aí a gente tem que fazer um trabalho de resgate dessa mulher. Não pode deixar que isso aconteça. Mas para que para que a gente consiga mudar essa perspectiva, outras mulheres que estão mais fortes, mais firmes, precisam abraçar essas. Sim. Né? Sem julgamento. Sim. Eu recebo Sem julgamento, mulheres isso é fundamental. que fazem boletim de ocorrência 4, 5, 10. Já peguei casos com mulheres com 15 boletins de ocorrência. Nossa. E aí eu sentei com ela, falei assim, minha flor, não é só o boletim de ocorrência, você precisa também olhar para você, Sim. se fortalecer. Eu Porque o tenho agressor um não hábito, vai não sei se é mudar. bom ou se é ruim o meu hábito, mas eu gosto de pegar as vítimas pela mão e falar assim, vamos fazer uma estratégia. Está certo. Cuidados pessoais, cuidado profissional, cuidado com os seus filhos estão fazendo curso. E aí eu ligo para elas, sabe? Mas assim, isso sou eu. Sim, mas Então, eu exatamente. queria Eu gosto de saber, fazer. eu queria saber como eu, graças a Deus, enfim, nunca tive esse momento, nunca precisei, mas assim, para quem vai numa delegacia da mulher, como é esse Acolhimento. o acolhimento, o recebimento dessa vítima? Sim. Cada delegacia tem uma estratégia de atuação com base na realidade local. Uhum. Eu vou te falar da minha delegacia, que eu adoro. Nós temos uma assistente social, eu fiz um acordo com a prefeitura de Diadema para que cedesse um assistente social para fazer esse primeiro acolhimento das mulheres. Porque elas chegam muito fragilizadas, muitos casos não é crime ainda, Aham. né, Sim. o que tá acontecendo, mas é uma violência. Uhum. Né? Nem toda Aí violência que a é crime. gente quer entender também isso. Tem violência e tem o crime. Sim. Então, a violência é a partir do momento que ela se sentiu constrangida com o ato do agressor, quando ela precisa esconder informações dele. Olha, eu vou comprar essa saia, mas ele não pode saber que eu comprei. Isso Olha, já é qualquer violência. coisa, você fala que você me deu de presente. Então, isso já é uma violência. Não necessariamente é um crime, mas já é uma violência. Eu sempre ouvi, se você está fazendo alguma coisa e você não pode contar, tem alguma coisa Tem errada. uma coisa Isso, errada. exato. Então, a gente precisa ter essa visão para que ela entenda que ela já está na primeira fase do ciclo da violência, na fase de tensão. Ele tá para chegar, ela já fica nervosa, porque não sabe se ele vai gostar da comida, não sabe se Sim. ele vai conversar, É. não sabe se ele Vai vai gerando uma contrariá-la. ansiedade. Sim, quantas vezes eu tive que Isso. jogar comida fora? Se você vai estar fazendo isso de comida, esse é o jantar? Sim, ou absurdo. compara, né? Sim, exatamente. E isso é muito desconfortável. E quando ela chega na delegacia, ela precisa desse primeiro acolhimento. Algumas chegam com histórias assim, extremamente cruéis, um sofrimento absurdo, só que elas não conseguem falar. É porque eu acho que só esse passo de chegar na Isso. delegacia é um grande passo, mas Cansaço. para chegar na Extremo. delegacia, porque Sim. ela Tudo já- falhou. Você já não tá aguenta num- mais. de um jeito. Ela já tentou de tudo. É. O último lugar que a mulher vamos só pra gente todo mundo entender, vamos fazer o recorte de violência contra a mulher, né? Para não, mas e no outro crime? Não, tô falando só de violência contra a mulher.
Para ela chegar na delegacia, ela deu a mão para a morte já. Já, Porque é o último lugar que ela quer aparecer. exato. Muitas chegam na porta da delegacia e vão embora. Quantas vezes minha equipe chegou ir atrás de uma mulher? Por que a senhora chegou até a porta e não entrou? Não, Tem obrigada. medo da retaliação depois, né? Porque Sim. se não acontece nada, enfim, se essa pessoa, se esse agressor não é preso, ou esse agressor vai em cima dessa Sim, mulher de Existe até novo. uma certa Mas- morosidade da justiça em tomar ação, e aí, nesse meio tempo, ela pode ficar mais prejudicada ainda se ela... Nem pensa nessa parte. Elas pensam mais assim, se a pessoa que eu amei, que eu amo, não me deu importância, por que alguém que não me conhece vai dar? Exato. Qual que é? Tem tantos crimes acontecendo, por que vão se preocupar comigo? Sim, Né? Com a ameaça que eu passei, Uhum. com o tapa que eu levei. sim. Então, a fragilidade está tão alta que ela não se valoriza nesse ponto. Eu sempre digo, não espera o primeiro tapa. Sim. Você está se sentindo constrangida, ameaçada, ofendida? Procura ajuda. Então, quando ela vai para a delegacia e é feito esse primeiro acolhimento, o que eu peço para a assistente social? Acalme a vítima e deixa que a gente faz o resto. Então, ela acalma, leva água, café, conversa, distrai. E aí a gente chega aos poucos e deixa conversa. ela Se todas ela as fala. delegacias fossem Sim. iguais à sua. Ela precisa. A gente tenta. Né? Porque para mim, trabalhar com violência doméstica não é só um trabalho, Sim. é uma missão. É uma missão de vida. Uma missão de vida. Sabe? Só fazendo um parênteses para vocês entenderem um pouco do porquê disso. Quando eu prestei o concurso para a carreira de delegado de polícia, a primeira coisa que eu pedi para Deus, eu só queria entrar na carreira se fosse para fazer a diferença na vida das pessoas. Amém. Se fosse para ser mais uma funcionária pública, eu não queria entrar, eu queria ser reprovada, sabe? E desde o concurso, eu já fui conseguindo trabalhar algumas pessoas que tinham problemas de acreditar em si, Uhum. de olhar para dentro de si. Antes de passar no concurso, eu advoguei, fiz alguns cursos também na parte... Acham que eu sou psicóloga, não delegada, não, porque eu não trabalhei na área do direito, mas trabalhei. A gente precisa entender o que está dentro da pessoa, aquela caixinha que tem lá dentro. Então, quem olha o exterior, não, essa pessoa é forte, essa pessoa consegue fazer e acontecer. Sim. Mas e lá dentro? Sabe? Todo mundo tem ali um calcanhar de Aquiles. Sim. A gente precisa Sim. fazer esse acolhimento, fazer esse fortalecimento. E quando a mulher chega para nós, ainda que ela chegue só... Eu já tive vítima que chegou falando, socorro, me ajuda. Só. E ela não conseguia falar mais nada. Não, mas ela falou que precisava, né? Sim, para mim foi o suficiente. Sim. Porque elas não conseguem verbalizar. A mulher demora em média de 3 a 5 anos para fazer a muito primeira duro. denúncia. Sim. Para 3 verbalizar. a 5 anos. Sim. Porque ela tenta, de todas as formas, sair da violência sozinha. Sim. Mas não é um egoísmo. Sabe? Não é assim, eu sou a Mulher Maravilha e eu consigo. Não, não é isso. Né? Não é esse o ponto. Tem várias coisas, vários detalhes ali no relacionamento que são levados em consideração. A história da Dani, dá para escrever um livro, a história dela. Porque é sensacional ela ter passado pelo que passou, sofrido o que sofreu, e graças a Deus ela está aqui para nos contar. Sabe? Deus foi misericordioso, e assim, eu sou muito grata pela vida da Dani, por conhecê-la e poder ouvir que tudo aquilo que eu estudei, tudo aquilo que eu acompanhei, eu consigo ver na Dani a parte teórica e a parte positiva de tudo isso. É exatamente isso. Graças a Deus, Deus me deu livramento. Demorou para a ficha cair, mas caiu. Eu falei que teve que acontecer uma coisa muito grave para que eu tivesse coragem de denunciar e buscar ajuda em uma delegacia, entendeu? Às vezes, eu falo muito assim, eu não pergunto por que aconteceu alguma coisa, sim para que aconteceu, né? Sim. Então, assim, eu sempre agradeço, não é um olhar poliana, mas a minha filosofia de vida é agradecer
tudo. Tudo. Eu posso não estar entendendo o que está acontecendo no momento, mas eu agradeço. Por quê? Tem um ditado que diz: os cílios e as sobrancelhas são juntinhos dos nossos olhos e a gente não os vê. Então, lá na frente a gente vai entender. Eu sei, Dani, que você passou por coisas, suportou coisas, Sim. que até você ainda nem contou. Não contei. Não contou muita coisa Então, aqui. ela vai ter que contar porque a gente falou. Sim, né? sim, Tem sim, ela vai vou contar contar. tudo, vou contar Ela tudo. vai Vou contar, contar só tudo. para eu fechar aqui o raciocínio. E eu digo assim, a gente trouxe aqui para te dar uma voz, porque eu tive numa virada feminina e eu vi um relato dela e falei, preciso levar para o podcast, porque as pessoas precisam ouvir para se reconhecer essa história que não tem final, porque você vai viver ainda bastante. Amém. Mas, assim, esse recorte aí, você sobreviveu com seus filhos. Amém. E você tem uma missão de alertar pessoas para que não chegue no lugar que você chegou. Exato. Então, muito, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço mais uma vez. Eu acho, como eu já falei, tudo que eu vivi na minha vida, se eu puder fazer uma limonada com esse limão, eu vou fazer. Se eu puder ajudar as pessoas, eu vou ajudar. Se com o meu testemunho de vida, mostrando para todo mundo o ciclo da violência, como começou e até que ponto chegou, e se eu não tivesse tomado uma atitude naquele momento, hoje eu não estaria aqui. Então, foi muito, muito difícil. Então, assim, contando um pouco da minha vida. Conheci meu ex-marido há 23 anos atrás. Ficamos juntos durante 23 anos, casamos, tivemos 3 filhos. A violência sempre começou muito sutil. Era, você é burra, você não tem capacidade para isso. Então, assim, começava e era esporádico. Então, assim, como ele tomava remédios, como ele já tinha uma doença psiquiátrica, então eu achava já normal ele me tratar daquela forma por conta da doença dele. Eu lembro algumas vezes até que uma ex-funcionária minha, ela falava assim, fulano, você não tomou seu remédio hoje, né? Olha como você está tratando a Dani. Então, assim, a violência era latente, só que aquilo já fazia parte, porque eu sabia que eu não podia bater de frente com ele. Só então, para eu tinha gente que baixar a cabeça. Claro, aqui para quem está nos acompanhando, nesse caso específico, ele, enfim, tomava remédios, mas não é por conta disso. Não. E assim, tem vários casos aí que a pessoa não precisa tomar remédio, mas vai acontecendo do mesmo jeito. Faz parte da índole da pessoa, né? Eu acho o seguinte, se a pessoa já tem uma índole ruim, se já é uma pessoa violenta, se ela não tem princípios, como que ela vai agir com a família dela no futuro que ela construiu, entendeu? Então, eu acho muito isso. A pessoa que ela tem princípios, que é uma pessoa boa de coração, ela nunca vai por esse lado da violência, vai para um lado de conversa realmente e fazer com que o seu relacionamento realmente dê certo. É para isso que a gente casa, né? Sim, ninguém Com casa certeza. achando que casou com um monstro, né? Mas, enfim. Aliás, até passa muito tempo tentando se convencer que não é um monstro. A gente né? passa muito tempo tentando Sim. se convencer de que não é um monstro, mas, enfim, uma hora a ficha cai, né? Mas, então, essa violência, ela é muito sutil, ela começa muito devagar. E ela começa esporádica, então é uma vez por mês que ele te xinga, ou que ele coloca um rastreador em você, ou que ele fala, não, você tá gastando demais, ou, enfim. Aí pensa de vez em assim, quando. Deve ter estressado lá no trabalho, tá, né? Chegou estressado, vamos seguir. Exatamente. Tenta justificar o Exatamente. comportamento dele. Injustificável. Exatamente. E aí, à medida que o tempo foi passando, aí principalmente a coisa foi se agravando depois que eu tive meu primeiro filho.
Porque assim, aí a hora que você tem o primeiro filho, você imagina o seguinte, para uma pessoa narcisista. Divide a atenção. Exatamente. Ele não aceitava, eu dividia a atenção. Foi muito complicado. E nessa fase, realmente, da primeira gravidez, foi onde ele começou a ter mais casos e, enfim. Foi muito complicado e aí eu acabei... Ele fazia com que eu descobrisse isso. Então, eu vivia sempre... Sabe quando você... Poxa vida, faço tudo. Acordo mais cedo do que ele para olhar na geladeira para ver o que tá faltando para ele poder ter tudo no café da manhã que ele deseja, para não ter nenhum problema. Ele sempre achava alguma coisa para faltar. Mas ele sempre achava alguma coisa. Imagino todinho. Eram brigas, assim. Ele gritava, porque ele era violento, né? Ele gritava, assim, e eu morria de medo. Então, a primeira coisa que eu fazia de manhã era abrir a geladeira para saber o que estava faltando. Então, assim, a violência que eu sofria começou com essas pequenas coisas. Eu falo que hoje eu tenho um trauma gigantesco, que é o seguinte, eu ando com o meu celular 24 horas por dia na minha mão. Por quê? Desde que a gente se conheceu, se eu não atendesse uma ligação dele na hora que ele me ligasse, ele me xingava de tudo quanto é jeito, me maltratava, ficava 1, 2 dias sem falar comigo, ou seja, me punia ainda por eu não atender ele no momento que ele me ligou. Então, aquela história, né? Não ignore os sinais, né? Já estavam sendo dados. Já estavam sendo dados lá atrás, na época de namoro, entendeu? A gente não... Acaba avaliando Exatamente. que, nossa, ele me ama tanto que ele acaba ficando nervoso por conta disso. E não é, lógico que não é. Tá É posse. Comigo, não, é posse. As mulheres são posses. Sim, sim. Na cabeça dele. De adorno, né? E ele falava que eu era um troféu. Eu era o troféu mais caro dele. Ele falava, você é o meu troféu que tá aqui em cima, entendeu? Então, assim, foi muito complicado mesmo. E assim, e esse ponto do celular que eu tô falando para vocês, não é o fato que eu não atendia na hora. Era a questão de eu ter que estar disponível para ele 100% do meu tempo. Ou seja, eu tinha que parar tudo, qualquer coisa. Se ele me chamasse, eu tinha que parar tudo para atender ele. Entendeu? Tudo. Isso foi assim a vida toda. E essa violência foi ficando cada vez pior. E aí a coisa se intensificou um pouco antes da pandemia. Então, eu já vinha sofrendo anos e anos com isso, entendeu? E como você se sentia? Mal. Eu me sentia com medo, eu me sentia o tempo todo. O tempo todo eu vivia com medo e com pânico que ele me tratasse mal, que ele fosse violento comigo, entendeu? Você tinha noção da situação? Eu tinha noção da situação, mas o meu medo dele era maior. Então, perante o medo, você trava. Você avaliava a possibilidade de deixar ela? Não. Porque nessa época, a família, para mim, os meus filhos, era o que importava. Eu tinha 3 filhos pequenos. Até o meu sacrifício vale pelos meus filhos. Exato. Você entendeu? Aí você coloca a vida dos teus filhos acima de qualquer coisa, entendeu? Só que eu não enxerguei que eu estava causando um problema pior para os meus filhos, eles convivendo com o pai agressivo dessa forma, eu ia entendeu? Perguntar isso para a doutora Renata agora há pouco. Como é que esse presenciar a violência afeta as crianças? Porque chega num nível... No começo é tudo velado. Tranca a porta do quarto, xinga, belisca, bate, faz o que for, calado ali. Depois começam os gritos na frente das crianças, na frente da empregada, na frente de quem for. Sim. Né? E quando as crianças começam a testemunhar isso, como que é? Como é que isso afeta essas crianças? Quando a mulher procura, por exemplo, ajuda, tem uma ajuda psicológica para as crianças também? A gente sempre, quando vai fazer a ocorrência, a gente primeiro busca saber os últimos fatos que aconteceram, para a gente já tomar as providências que precisam, e buscamos os fatores de risco, que é o histórico desde que eles iniciaram o relacionamento até os dias que fizeram com que ela procurasse a delegacia. E muitos deles, dos questionamentos é se tem filhos e se a agressão foi presenciado por eles, se houve violência durante a gestação, tudo isso a gente avalia para tomar as providências também, né? Acionar conselho tutelar, fazer o encaminhamento deles para a rede de acolhimento,
ter todo esse cuidado para quebrar essa dor, porque eles absorvem também, né? A gente sabe que eles fazem muito mais o que eles presenciam do que o que eles ouvem. Inclusive, tem estudos que falam que crianças, quem sofreu, maridos violentos sofreram violência quando eram crianças, né? Eles estão só repetindo padrões. Se repete, né? Isso. Eles reproduzem, mas não, tem alguns que reproduzem literalmente o histórico do pai e da mãe. Mas tem outros que quebram o ciclo, né? E tem outros que conseguem quebrar. Dentro do programa Homem Sem Consciente também, que eu desenvolvi, conversando com homens, eles não são os condenados a participar. Os que participam são aqueles que nós convidamos por conta de entender o perfil deles. E muitos, a gente percebe que nunca teve um apoio de pai e mãe, não tiveram um abraço, não tiveram uma afirmação, um incentivo. Mas eles viram muita violência dentro de casa. Meu pai, eu só sei lidar assim, porque meu pai, quando minha mãe não fazia o que ele queria, ele batia. Então, para mim, é assim que resolve. Outros, já fiz prisão de alguns indivíduos. Né? Vamos acertar a palavra aqui, né? Porque senão dá problema. De alguns indivíduos que eles ameaçaram, eles perseguiram a ex-companheira. Normalmente são ex. Aumentou muito o número de casos onde o ex-parceiro, que é o investigado, que é a pessoa informada para nós. E eles falaram assim, mas eu nem bati. Eu falei assim, mas não precisa bater. A gente falou isso no episódio aqui, exatamente isso, porque tem muita gente que acha que violência é só apanhar. Sim. Só apanhar é só bater. Se não tem tapa, tá tudo certo. Eu vou te falar que a violência psicológica às vezes é muito mais grave do que a violência física, porque um tapa, exatamente, a violência física, ela te traz o hematoma, mas a violência psicológica te dói na alma, entendeu? Sim. E a questão da... E para fechar para formar uma cicatriz, né? Leva tempo. Então, a primeira fase do ciclo da violência é a mais crítica. A segunda fase é a da agressão propriamente, né? Que é a explosão, onde ele não controla os seus atos e acaba deixando marcas no corpo dessa mulher. Mas a primeira fase... eu considero ela a mais crítica, a mais sensível e onde nós temos de trabalhar muito mais. Por conta disso, são aqueles crimes, as situações que não são crimes ainda e as questões que são crimes mais leves, que dependem da vontade da vítima, grande parte deles, né? Então, numa perseguição, uma ameaça, uma injúria, mas xingou e vai fazer boletim de ocorrência, ele vai preso? Vai. Se for na minha área, vai ser preso sim. Mas, nossa, mas é tão bobo. Não é bobo. É só o começo. Não, às vezes não é o começo, são anos vivendo essas ofensas. Já recebi mulheres que foram para a segunda fase do ciclo da violência, da parte de marcas, só com a violência psicológica. Desenvolveu patologias tão graves que ela já foi enquadrado em lesão corporal. Eu ideia. Eu concordo com a Daniela. Para mim, a violência psicológica é mais silenciosa, né? Ela mata você em silêncio. Mata aos poucos. Sim. A violência psicológica, hoje, ela está no Código Penal. Mas quando ela não estava, nós tínhamos de fazer uma ginástica mental... Para fazer caber. Para conseguir enquadrar em algum tipo de crime. Porque a gente fala... violência psicológica agregando todas as questões onde traz um constrangimento para essa mulher. Para nós, juridicamente, nem tudo se enquadra na violência psicológica, por isso que às vezes a gente também tem que fazer uma ginástica mental, assim, não, a gente não está falando do crime, a gente está falando da questão do dia a dia. Então, assim, numa análise ampla, falar de violência psicológica, a gente vai falar da impossibilidade dela ter contato com os amigos, contato com a família, da roupa, né? Sim, da maquiagem. Eu vou falar aqui de um filme que eu assisti, até mesmo para estudar. Eu estava fazendo uma especialização nesse sentido, né, de relacionamentos abusivos, e falando de gaslighting,
Tem um filme, não sei se vocês assistiram, A Garota do Trem, com a Eu já Emily vi. Blunt. Gente, é Pesado. aquilo. Pesado. Eu ainda não tenho coragem de assistir filmes assim, porque me Pois- traz não, muito então, da minha realidade, do que eu Tati, vivi, entendeu? Inclusive, para quem está nos assistindo, esse filme pode acionar gatilhos. Então, Sim. Dani, mas aí foi evoluindo. Foi evoluindo, e aí, infelizmente, ele, que já era doente, começou a fazer uso de drogas. Então, ele vivia drogado, basicamente, 24 horas por dia. Ele usava 2 substâncias, uma para controlar a outra. Então, quando ele estava quase... ele usava ketamina e cocaína. Então, quando ele estava quase tendo uma overdose de um, ele usava a outra para poder compensar, né? Porque a cocaína, ela te levanta, né? E a ketamina, ela te abaixa, né? Então, assim, ele usava uma para controlar a outra. E ele já não vivia mais no mundo real. Ele já vivia no mundo fantasioso. Ele falava para o meu filho que ele falava com o meu filho por telepatia. Olha que absurdo. Então, assim, foi muito desgastante. E a partir desse momento que aí entrou... Eu já sofria violência física, ele já tinha me batido algumas vezes durante o nosso relacionamento, só que aí a psicopatia dele veio à tona realmente, entendeu? Então, assim, aí ele me batia, ele me espancava na frente das crianças, chegou a colocar arma na minha cabeça 3 vezes. A gente tinha uma arma em casa e ele, infelizmente, colocou na minha cabeça 3 vezes essa arma. Só que eu tinha... Não sei se a palavra é pena. Como ele não tinha ninguém, você imagina uma pessoa totalmente dependente, química, já não conseguia mais ficar em pé, mas conseguia me bater. Teve uma vez que teve uma denúncia anônima que veio de Brasília, não sei quem foi que fez essa denúncia. Eu já estava, eu já não tinha mais convívio social com ninguém, porque eu já estava praticamente em cárcere privado, isolada de todo mundo. Isolando, né? Exatamente, eu não podia mais falar com ninguém. E as pessoas, poucas que a gente tinha contato, ele fazia questão de desmerecer essas pessoas. Então, essas pessoas nem vinham mais perto da gente, porque sabia que ele ia humilhar, enfim. Sim. A gente sabe como Ficava funciona. desagradável Ficava o convívio, desagradável o né? convívio. E aí ele começou a ficar cada vez mais agressivo. Então, aquela coisa de uma vez por semana que ele me batesse já virou uma vez a cada 2 dias. Eu morria de medo em casa. A minha funcionária, ela me ligava todos os dias às 2 da manhã para saber se eu estava viva. E aí teve um dia que teve uma denúncia, foram 3 policiais em casa. Só que no meio da pandemia eu estava de máscara. Eu estava com o rosto roxo, porque ele tinha me dado um soco na noite anterior. Então eu estava toda roxa, só que eu estava toda vestida, eles não viram nada. E eles falaram que tinha uma denúncia, que eu estava em cárcere privado, que alguém que ele tinha colocado arma na minha cabeça, isso e aquilo, que ele tinha tentado me matar e que eu estava sofrendo de violência doméstica, enfim. Contou tudo certinho que estava acontecendo na minha casa, entendeu? E imagina eu, falei, é mentira. Porque eu não tinha coragem de expor ele, porque nessa parte ele ainda falava pra mim, ele me batia, mas depois ele assoprava e falava que é o jogo, é aquele jogo, entendeu? E aí ele sempre me colocava como a salvadora, que eu não poderia deixar ele, que eu era a pessoa que ia conseguir transformar ele numa pessoa de bem. Então eu mesmo apanhando, mesmo passando por tudo aquilo, se sentia culpada pelas... eu me sentia responsável por ele. Porque depois dessa fase agressiva, vem a de love bombing, bombardear mas de amor. Eu falava o seguinte, ele tinha várias personalidades. E ele mudava de personalidade de acordo com aquilo que ele tinha em mente, com a conveniência dele. Então, eu nunca sabia com quem eu estava falando. Se era com a pessoa boa, se era com a pessoa ruim, ou se era com a pessoa manipuladora que estava querendo pegar tudo aquilo que eu estava falando. Qualquer deslize seu para poder usar contra você. Exatamente. E isso ele fazia muito bem.
E quando foi essa virada? Essa virada de chave foi o seguinte, não foi uma virada de chave, foi tudo indo... Foi tudo muito... a violência foi aumentando cada vez mais rápido. E aí eu já não estava mais suportando isso. E a hora que eu percebi... Chega aquele momento que não dá mais conta, Exatamente, eu já não aguentava mais. Era 300 mensagens por dia, com ele me xingando, enfim. Era um absurdo. E aí teve uma vez que ele falou para mim que isso foi o começo de onde eu fazia, chega. Ele gritava de cima da escada, falava assim, você não vai saber nem de onde veio a bala que vai entrar na sua cabeça. Oh, nossa, forte. Eu falei, e eu assim, eu sempre mantinha a distância dele. Uma distância segura para ele não me bater. Então eu estava lá embaixo, na escada, ele estava no andar de cima gritando. E ele falou assim, eu já contratei a pessoa que vai te matar. Aliás, não foi eu nem contratei, porque eu não vou sujar minhas mãos com você. Então, quem vai ser a mãe dos seus filhos vai ser minha mãe, e eu não vou ter que dividir os nossos bens. E eu vou poder dar uma vida de rainha para ela. E aí, ele falou o nome da pessoa que ele tinha ligado. E eu liguei para essa pessoa. Eu falei assim, fulano, o meu ex entrou em contato, enfim, na época era marido ainda, né? Ele entrou em contato com você recentemente, ela falou assim, Dani, depois de 2 anos sem falar com ele me ligou e ele me fez um pedido inusitado. Ele disse, você me conhece, você sabe, eu sou advogado, eu não conheço gente dessa laia, eu não sei por que cargas d'água ele colocou na cabeça que eu conhecia gente desse tipo, mas ele me fez um pedido inusitado. Eu falei assim, o que foi? Ele pediu um assassino de aluguel? Ele falou assim, sim. Meu Deus. Então, assim, e aí ele falou assim, ele estava totalmente alterado, e a hora que eu falei para ele que eu não conhecia ninguém que fizesse isso, entendeu? Ele desligou o telefone na minha cara e me bloqueou. Então, e aí as coisas foram piorando. E aí ele, enfim, ele começou a usar cada vez mais droga, começou a ficar cada vez mais violento. Ele chegou a me jogar da escada abaixo, na frente das crianças. Então, às vezes, eu falo que o meu filho é meu herói. Porque se não fosse pelo meu filho, eu não estaria viva hoje. E aí, um dos últimos casos, que foi assim o ponto crucial, porque assim, eu estou falando dessa violência toda, e eu sou uma pessoa que tinha um poder aquisitivo bom. Eu morava em um condomínio muito bom aqui de São Paulo. Tinha uma classe social, enfim, tenho um nível superior, tenho um discernimento psicológico, cultural, enfim, eu não sou... e eu não consegui identificar tudo isso, entendeu? É muito importante a gente ressaltar isso. Porque a violência, ela não está só nas classes sociais baixas, ela está em todas as classes sociais. Muito. E na classe mais média alta, essa violência, ela é muito velada, ela é muito escondida. Entendeu? Por medo. Mais uma vez, eu agradeço você estar aqui. Não, eu que te agradeço. Eu agradeço vocês, porque isso é um alerta. Porque da mesma forma como isso foi acontecendo comigo durante os anos, isso pode estar acontecendo do nosso lado, sim, com a sua amiga, com a sua prima, com a sua vizinha, e ninguém enxerga isso, porque tudo é muito velado, tudo é muito escondido. E aí, infelizmente, o ponto final, que eu falei que teve que acontecer uma coisa muito forte para eu deixar ele sozinho, né? Enfim, ele escolheu isso para a vida dele, foi quando ele já tinha falado que eu tinha que ir embora de casa. Então ele falou para mim o seguinte: eu quero que você arrume todas as suas coisas, se você deixar alguma coisa aqui em casa, eu vou colocar fogo. Aí fiz as minhas malas, aí deu 11 horas da noite, tava tarde já, né? Ele falou assim, não precisa ir embora hoje, vai embora amanhã cedo, porque eu tava com o Juninho, com meu filho. O seu filho mais velho. Meu filho mais velho. As meninas, graças a Deus, estavam na minha mãe. E aí, eu falei, tá bom, eu vou dormir aqui hoje com o Juninho e amanhã cedo eu pego um táxi e vou embora, porque eu tive que ir embora de táxi, ele ia me tirar tudo. Que aí a gente já vai para um outro lugar também que muita gente não conhece, não ouviu falar, que é a violência
Patrimonial. Exatamente. Eu tinha que deixar tudo. Eu ia sair com a mão na frente e outra atrás. Ele falou, você vai passar fome. Você vai passar fome com as crianças. E aí, quando deu 11 horas da noite, eu fui pro quarto com o Juninho. O Juninho estava dormindo comigo na minha cama. E eu coloquei para ouvir o Salmo 91. Como eu falei, eu sou muito religiosa. E eu me apeguei muito a Deus nos últimos anos. Porque eu estava vivendo uma situação muito difícil, realmente. E no meio do Salmo 91, ele entrou no quarto, completamente desnorteado. Ele falou assim, esse seu Deus acabou com a nossa família. Você vai ver só o que eu vou fazer agora. Espero que seu Deus te salve. Aí ele trancou eu e meu filho no quarto. Falou que ia matar todo mundo. A gente ficou preso. Ele tentou se matar, tentou me matar, me mordeu, veio pra cima de mim, enfim, fiquei cheia de hematomas. Aí ele saiu do quarto, ficou do lado de fora, trancou a gente, e eu comecei a gritar por socorro. Ele entrou no quarto e falou, se você abrir a boca de novo, eu vou te matar. Aí eu fiquei quieta, aí ficou mais ou menos umas 2 horas sem fazer barulho. Eu vi que tinha uma vassoura no banheiro e eu tentei arrombar a porta. Quando eu tentei arrombar a porta, ele veio de novo. Ele catou a vassoura e veio pra cima de mim e falou assim, tenta de novo. Tenta de novo, eu te mato agora. Tipo assim, tudo pra traumatizar. E aí, na sequência, ele saiu de lá, ficou mais umas 2 horas quieto. E eu falei assim, Juninho, não precisa sair daqui. Eu cheguei e falei, vou dar uma de Rapunzel. Vou amarrar um lençol no outro e vou tentar descer a varanda do quarto, entendeu? Eu preciso pedir ajuda, eu não posso gritar, eu não tenho telefone, eu não tenho para quem pedir ajuda. E ele tá tão transtornado que ele vai fazer alguma coisa com a gente. E nessa, como eu te falei, ele tinha várias personalidades. De repente ele chega e bate na porta e senta assim, e fala assim, Dani, meu amor, senta aqui, eu quero falar com você. Eu falei assim, falar o quê? Tá todo mundo machucado. Abre a porta, deixa a gente sair daqui, entendeu? Ele falou assim, não, senta aqui, eu preciso muito falar com você. Aí eu sentei. Aí ele assim, eu te amo. Você é a mulher da minha vida. Eu nunca mais vou bater em você. Eu vou fazer os nossos filhos felizes. A gente vai ter a melhor família do mundo. Me dá mais uma chance. Já teve tantas, né? Exatamente. Eu tava com todas as malas prontas para ir embora. Ele falou assim, me dá até terça-feira. Eu vou te provar em 3 dias que eu vou ser o seu príncipe encantado. Eu juro por tudo que é mais sagrado que eu nunca mais encosto a mão em você. Aí o meu filho me cutucou e falou assim, mãe, aceita. Eu falei assim, como aceita, Juninho? Ele falou assim, aceita. Ele já tava... Era a forma que tinha de sair. Exatamente, né? mas eu já não conseguia mais pensar nisso, entendeu? Eu falei assim, como que eu vou aceitar? Livre já, Você entendeu? Até Eu queria para verbalizar por estratégia estava bem complicado, né? Exatamente. E aí eu falei assim, tá bom, eu aceito, eu fico aqui até terça-feira. Só abre a porta e deixa a gente sair daqui. Aí ele falou assim, você não vai chamar ninguém, né? Nem polícia, nem nada. Eu falei assim, não vou chamar ninguém, pode ficar tranquilo. Fui pra sala de TV com meu filho, e nessa que eu fui pra sala de TV com ele, ele já entrou na sala de TV e falou assim, eu mudei de ideia. Você é uma vagabunda, eu não quero mais você, eu quero que você peça o táxi e já suma daqui de casa. Eu falei assim, tá bom, não tem problema, vou embora. Nessa ele falou assim, eu mudei de ideia de novo. A hora que ele fez isso, eu falei assim, a gente precisa fazer alguma coisa. Só que o meu filho foi muito esperto. Entre a gente sair do nosso quarto e ir para a sala de TV, o meu filho saiu correndo e foi até o escritório dele e pegou o nosso celular. E ele escondeu o celular. O Juninho falou assim, mãe, se o pai ver você falando com alguém no telefone, ele vai entrar aqui e vai te matar. Você não pode falar com ninguém. Só que eu lembrei que o condomínio tinha WhatsApp. Eu tirei fotos e mandei uma mensagem para o condomínio pedindo ajuda. Eu falei assim, eu preciso de ajuda, eu preciso de polícia, a gente está em cárcere privado, eu e meu filho, meu marido está tentando me matar e eu preciso de polícia e de ambulância. Do condomínio. Na portaria do condomínio. Do jeito que eu mandei, eu já apaguei. A hora que eu vi a mensaginha que deu como lida, eu apaguei a mensagem para ele não perceber que eu tinha mandado, se ele achasse o celular comigo. 2 segundos depois, ele percebeu que o celular não estava no escritório dele. Aí ele veio para cima de mim. Eu estava sentada, deitada assim no sofá, junto com o Juninho, abraçada com ele. Ele, cadê o celular?
sua vaca. Aí Nossa, vem como você aquelas... apagou, hein? Exatamente. E aí surgiu alguém do condomínio? Aí ele veio, ele falou assim, eu quero o celular. Eu falei assim, não tá comigo o celular. Ele falou assim, tá sim. E o Juninho falou assim, eu sei onde a mãe escondeu, pai, fica calmo. Ele veio pra cima de mim, pegou um taco, sabe aqueles tacos da Arlequina, Sim. 1 por 1, de Aham. beisebol? Ele ficou em pé, realmente, veio em cima de mim e foi dar na minha cabeça. O Juninho entrou na frente. Ele falou assim, não faz isso, pai, pelo amor de Deus, eu sei onde tá o celular da mãe e eu vou te entregar o celular. Só que eu já tinha chamado a polícia. Nessa, ele saiu da sala de TV de novo, trancou a gente de novo, totalmente desnorteado, né? E aí eu escutei um barulho do lado de fora. Eu falei assim, Ju, eu tenho 10 segundos para abrir essa varanda e pedir ajuda. Eu percebi que tinha alguém na porta de casa. Uhum. E a hora que ele ficava entrando e saindo, eu aproveitei uma hora que ele saiu, abri a varanda, só que ele percebeu que eu abri a varanda, ele veio correndo atrás de mim. Eu gritei por socorro, tinha 10 policiais armados na porta de casa, dentro de um dos maiores condomínios aqui de Alphaville, acontecendo tudo isso. Mas tinha 10 policiais armados, estava o segurança, e eu gritei por socorro. Nessa ele veio, me deu um mata-leão, puxou por trás. Os seguranças do condomínio falavam assim, Dona Daniele, naquela hora foi a hora mais crítica pra gente, porque a gente não sabia se ele ia te puxar pra dentro e te matar ou se ele ia te jogar varanda abaixo, entendeu? Então foi o momento mais crítico. Só que aí, graças a Deus, os policiais conseguiram invadir a casa, só que ele se trancou. Só que antes dele se trancar, foi tudo muito rápido, né? Ele ainda jogou uma última culpa nas minhas costas. Ele falou assim pra mim, você que é tão temente a Deus, não está cumprindo os desígnios de Deus que Deus te deu para essa vida aqui. Deus mandou você me tornar uma pessoa de bem. E você, chamando a polícia e fazendo tudo isso que você está fazendo, você não está respeitando a vontade de Deus. Ou seja, você passou a sua vida em vão. Meu Deus. Você não cumpriu com a vontade de Deus. Agora vai lá e fala para o seu Deus que você está abdicando da sua missão aqui na Terra. Essas foram as últimas palavras que ele falou para mim. Graças a Deus, a gente conseguiu sair, muito traumatizado. Fui para a delegacia da mulher, só que ele ele ficou trancado, chamou o advogado. Então, ele só teve contato com os policiais depois que o advogado dele chegou. E aí, infelizmente, temos o jeitinho brasileiro, né? Ele não foi preso em flagrante. Eu fui muito maltratada na delegacia da mulher, onde eu fui. Parecia que eu que tinha cometido o crime, não ele. Foi uma situação muito, muito complicada, que eu, assim, não desejo para ninguém. Eu acho que por isso até que muitas mulheres têm esse medo realmente, entendeu? Porque dentro da própria delegacia, às vezes, a subdelegada ou uma escrivã, ela não tem esse conhecimento ou até não tem aptidão realmente para estar trabalhando com mulheres nessa fase tão crítica e tão traumática da vida delas, entendeu? Tanto é que no meu depoimento, em nenhum momento eles deixaram eu colocar que tinha um menor de idade junto comigo. Eles falaram, não posso colocar que tinha menor de idade. Ou seja, para não causar mais danos para o meu ex-marido, entendeu? Ô, Que Dani, loucura. e que recado você pode dar para quem está nos ouvindo, que está se identificando de alguma forma com você, assim, umas considerações finais, assim, o que você pode deixar de recado? O que eu posso deixar de recado é o seguinte, a violência, ela começa silenciosa, então dê atenção, sim, a cada sinal, o menor que seja, e pense realmente, porque assim, tudo começa bem aos poucos, essa violência ela vai aumentando gradativamente e quando você percebe, você já está tão envolvida psicologicamente que você não consegue sair desse ciclo e aí, infelizmente, pode vir a ocorrer um feminicídio. Então, prestem muita atenção porque a violência, ela está do nosso lado. Se ela não estiver na sua casa, ela pode estar na sua vizinha, ela pode estar com uma amiga sua, ela pode estar com uma prima, enfim. Infelizmente, a gente acaba escondendo muito as coisas por vergonha, por medo de julgamento.
Então, a gente esconde, abafa muito as coisas, entendeu? Porque a gente não sabe como a gente vai ser tratada quando a gente expor isso. Então, assim, prestem muita atenção em todos os pontos, realmente, porque cada coisinha pequena, qualquer violência, um maltrato, um empurrão, chega pra lá, enfim, o teu companheiro te desmerecendo, tanto na parte de trabalho, quanto na parte de casa, quanto na maternidade, tudo isso é um sinal de violência que pode vir, sim, a se tornar um feminicídio. Então, isso é o que eu deixo para vocês. Doutora, e a senhora, o que tem para falar para quem está nos ouvindo? O que pode ser feito? Que conselho a senhora daria? Bom, toda mulher que se sentir constrangida, se sentir com medo de algum ato, independente se sabe ou não que é um crime, procure uma delegacia da mulher mais próxima. Infelizmente, algumas pessoas têm experiências, né, como a Dani relatou, não agradáveis, né, não é institucional. Algumas pessoas que acabam não tendo o trabalhar correto, e acolhedor. Temos corregedorias, temos superiores hierárquicos para serem comunicados, para que haja uma mudança, né, de comportamento, uma conversa com esses profissionais, ou mesmo a troca. Então, não tenham medo de procurar os seus direitos. E confie em alguém. Né? Escolha uma pessoa que possa saber do que está acontecendo, que possa te acolher. Buscar uma rede de apoio, né? Isso, para que ela possa te acompanhar em todos os serviços, não apenas na delegacia, mas também no psicólogo, nos serviços do município, quando precisarem no fórum. É sempre bom ter alguém que não está envolvido emocionalmente, para que ela possa... Só pra... Sim, o ombro. Só para te dar um ombro, amiga, uma mão, né? Ainda que não use... ainda que não aproveite essa pessoa, mas você sabe que ela está ali. De um jeito ou de outro, olha, se eu me sentir... Te fortalece. Se eu não me sentir tranquila, eu sei para quem pedir ajuda. Né? E não deixa que a violência aumente para que possa procurar ajuda. Eu não aguarde a violência física para que procure. Chegar a níveis insuportáveis para poder procurar ajuda. Isso. Procure antes. Mas eu não quero que ele seja preso, eu não quero que ele seja processado, mas há outros mecanismos. Não quer, tudo bem, nós vamos respeitar. Se depende da vontade da vítima. O que não depende dela, infelizmente, a gente tem que atuar. Infelizmente ou felizmente, depende do ponto de vista. Eu acho felizmente. Eu também acho felizmente. Mas procure ajuda para que possamos encaminhar esse homem também para um acolhimento, para que ele tenha uma ressignificação de comportamento, que ele desconstrua alguns conceitos aprendidos, para que seus filhos sejam acolhidos e para que você, mulher, consiga entender a sua força, a sua garra e os seus talentos. Acho que isso é até um assunto para um próximo episódio, que a gente vai pensar, será que esses homens têm conserto? Fica para a próxima. Spoiler. Alguns têm. Alguns têm, mas eles precisam querer ser ajudados. Sim, Por exemplo, meu ex foi internado 3 vezes em clínicas psiquiátricas e para usuários de drogas. Ele não quis a internação porque ele não se acha doente, ele não se acha com problema. Então, a pessoa precisa querer ter ajuda. Tem que querer. Para finalizar, Tânia, eu quero dizer que você é uma mulher de alto valor, viu? Eu estou aqui mega emocionada. Nossa. Eu estou emocionada de estar aqui com vocês. Só posso agradecer, realmente. Foi o que eu falei no começo. Se eu puder alcançar a vida de uma mulher e, através do meu depoimento, eu conseguir salvar a vida de uma mulher, meu trabalho está feito. O propósito que Deus colocou na minha vida é esse, é poder ajudar. Pode ter certeza que valeu. Valeu sim. Bom, nós sempre, na maioria das vezes, procuramos trazer temas leves, a gente brinca, mas tem momentos que a gente precisa trazer temas necessários também. Necessários, importantes, muito importante esse alerta. Obrigada mais uma vez pela presença de vocês. Lembrando que estamos no Spotify e no YouTube. O nosso papo a gente inventa. E nas redes sociais,
Instagram e TikTok, @o nosso papo a gente inventa. Beijo! Beijo. O nosso papo A gente inventa.